Que Deus te abençoe. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra dentro do tema que foi proposto dentro do mês. Eu sei que você já foi ministrado ao longo do mês inteiro dentro do tema da fé. Eu tenho certeza que você já está aí muito mais preparado para enfrentar, a vida real, os problemas, as dificuldades, a esperar a cura, a esperar a solução daquele problema. Então eu tenho certeza que Deus ele vai hoje confirmar essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Irmãos, falar sobre fé é desafiador, porque para nós, igual foi falado hoje de manhã, para nós que subimos aqui no altar, para ministrar uma palavra, se a gente não estiver vivendo aquilo que nós estamos falando, nós não vamos ter propriedade para falar sobre o assunto. Então, falar sobre fé é desafiador, porque para todos nós é um princípio básico para que você esteja no Senhor. Quem tem fé? Eu queria fazer essa pergunta porque foi unânime. Foi unânime. Entre todos nós temos fé. Fé é algo intrínseco. Você pode dizer que tem fé, mas eu não sei se de fato isso... Você pode falar comigo assim, eu canto no louvor, aí eu participo de um culto e te vejo cantando no louvor, e você acaba comprovando o que você disse. Você vai falar assim, eu prego, aí eu venho participar de um culto no dia que você está pregando, e eu confirmo o que você disse. Agora, você pode dizer que tem fé, e eu não tenho como saber se isso é verdade. Acaba sendo uma obrigação da nossa parte dizer que temos fé. Se eu sair na rua ali agora e perguntar às pessoas que estão passando ali na rua se elas têm fé, elas vão dizer, eu tenho fé. Antes de ler o texto, vou contar para você aqui uma historinha que eu ouvi de um pai ao longo dessa semana. Não vou relatar o nome, até para preservar, mas isso caiu assim como uma luva na mensagem que eu quero propor hoje para você. Preste atenção. Você pode dizer que tem fé, mas como fé é algo intrínseco, eu não tenho como comprovar se isso é verdade. E o filho desse amigo, ele saiu com os amigos para um restaurante, bacana, E ele foi lá no meio dos amigos, das amigas, do serviço, e eles foram comer. Quando chegou lá, eles comeram bacana, na hora de pagar, tem algum problema lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o rapaz não tinha o dinheiro na hora. Ele então liga para o pai e fala, pai, me salva, que eu já comi, nós estamos aqui no meio do pessoal, das meninas, e agora eu não tenho como pagar. O pai falou, eu não comi, eu não estava aí, eu não decidi ir para um lugar chique, bacana, estou aqui trabalhando, agora você resolve aí. Você pode até falar que tem, o problema é na hora de usar. O problema é na hora que você precisa de usar a fé. Então, é dentro disso que nós vamos falar nessa noite. Amém, irmãos? Vou pedir que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia. O irmão que me contou essa história sabe muito bem que é ele e me ajudou demais, o irmão. Eu sei que você está aqui. Lucas, o capítulo é o de número 18. Eu vou ler a partir do 6. Se você quiser depois, eu vou contar um pouquinho aqui depois sobre a história completa, mas eu vou ler a partir do 6, que eu preciso ganhar tempo, que eu ainda tenho umas coisas para mostrar para os irmãos. Amém? Lucas, o capítulo é o número 18, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só tirar daqui. Com medo desse microfone cair aqui.
Lucas, capítulo 18, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Só até aqui. Pai, mais uma vez nós agradecemos o Senhor, e que diante da sua palavra o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém, irmãos? Preste atenção, rapidinho. O texto de Lucas capítulo 18 diz o seguinte: existia um injusto juiz. Jesus estava contando uma parábola, e existia um injusto juiz, que ele quem dava as sentenças e que julgavam ali as causas das pessoas. Uma viúva vinha em certos períodos a ter com esse injusto juiz. Ele não dava muita ideia para ela, até que um dia ele falou o seguinte: olha, essa mulher vem aqui várias vezes e ela está me perturbando demais, então vou fazer o seguinte, vou julgar logo a causa dela, para ela parar de ficar vindo aqui me importunar. Mas aí ele foi, mesmo ele sendo um injusto juiz, mesmo demorando ali um período, ele foi e julgou a causa daquela mulher. Jesus estava contando uma parábola para os discípulos, e ele disse assim: olha, vistes então que mesmo esse homem, sendo um injusto juiz, ele resolveu a situação dessa mulher. Agora imagina o Senhor, Ele vai atuar ao seu favor. Você precisa de ter paciência. Ele vai atuar no seu favor. Para isso, a fé, ela precisa de estar ativa, permanente na sua vida, diariamente. Vamos fazer, aqui na nossa igreja, irmãos, nós temos o pastor Esteu, que quando ele ministra, a gente passa uma semana lembrando da mensagem e pensando assim: meu Deus, será que eu sou crente de verdade? A gente tem o pastor Dalvo e a pastora Lucy, que quando eles pregam, eu duvido que você tenha sono, e eu tenho certeza que você fica aceso ao longo da mensagem, e eu também fico muito feliz que o altar, ele está muito firme, né? Depois dos pulos que eles dão. Se é o Marlon pregando, o Marlon começa branco, no meio da mensagem ele está vermelho, no final da mensagem ele está chorando. Então, cada um tem um método de ministrar. Eu gosto de fazer experimentos, né, irmãos? A irmã que estava aqui de manhã hoje, que trouxe uma palavra espetacular, ela é uma das minhas. Ela até, inclusive, fez aqui uma encenação, né? Colocou eu e o Mateus aqui na frente, para a gente fazer a cruz, né? E ela me colocou virado para a igreja, e colocou o Mateus virado para o altar. A irmã usou a gente sem mostrar as nossas falhas, que a minha falha está atrás e a do Mateus está na frente. Ela pôs eu de frente para a igreja e o Mateus de costa. A irmã usou a gente sem mostrar nossas falhas. Irmãos, é maravilhoso. A irmã é uma das nossas. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Preste atenção como funciona. Como eu disse no início, fé é algo intrínseco. Você pode falar que tem, e eu tenho que acreditar no que você está falando. É difícil eu afirmar, eu comprovar que de fato você a tem. Existem algumas coisas que são explícitas, que eu consigo ver. Você pode falar o que é, e eu vou estar no culto, e eu vou confirmar. Agora, você pode falar que tem fé, mas você só vai comprovar no dia que você precisar usar. Eu peguei aqui uma caixa de fósforo. Quem está atrás, dá para ver? Um palito de fósforo. E aqui
a caixa de fósforo, ok? Quando você olha para esses dois instrumentos, o que você imagina? Vamos de novo, quero que você participe, porque isso é uma informação importante. Você vai entender. Quando você olha para o palito e para a caixa, o que é que você imagina? Fogo. Beleza. Esse palito é você e essa caixa é a igreja. Ok? Beleza. Quando você está em Deus, todo mundo que olha para essa junção, na hora, eles pensam no fogo. E o fogo aqui é a fé. Beleza. Aqui tem os dois instrumentos necessários para que haja a fé. Você e a igreja. A palavra, o Senhor. Só que só a existência dos dois não é necessário para que haja o fogo. Eu posso aproximar, mas os dois, mesmo que haja os dois, não é suficiente para que haja o fogo. Para que haja o fogo, é necessário que haja um atrito. A fé é quando ela não significa só você estar aqui. É necessário que você esteja, mas que você esteja ativo aqui. É necessário que você esteja em atrito com a palavra. Atrito não no sentido de debate, atrito no sentido de viver a palavra, atrito no sentido de comunhão com a palavra, atrito no sentido de você viver a palavra. Então entenda uma coisa, quando as pessoas olham para você, na igreja, é gerado uma expectativa, porque você mesmo disse que quando você olha para um palito e a caixa de fósforo, você lembra do fogo. Fogo aqui é a fé, só que isso é uma expectativa. Eu posso deixar esses dois instrumentos aqui ao longo de toda a minha mensagem. Se eles não tiverem atrito, não haverá fogo. Eles podem até ficar aqui um pertinho do outro, ao longo da mensagem inteira, mas se não houver atrito entre eles, não haverá fogo. É gerada uma expectativa naquilo que eu estou vendo. Existe uma diferença muito grande entre a expectativa e a fé. A expectativa, ela precisa de alguns instrumentos para que ela possa perseverar. Você cria uma expectativa em relação a alguma coisa, mas para isso você vai depender de dados, de probabilidades e de um bom andamento da situação, para que essa expectativa possa se concretizar lá na frente. Deixa eu te contar uma outra historinha. Em 2020, nós fomos abrir um sacolão. Pegamos ali algumas economias e eu fiz alguns estudos, olhei ali o ponto direitinho, fiz um plano de negócio, fiz uns estudos da região e eu vi que era um excelente negócio. Só que a expectativa, ela precisa de dados, ela precisa de probabilidade, ela precisa de um bom andamento da situação, para que ela possa te dar um bom resultado. E eu estudei, eu olhei, só que eu sou limitado. Eu vim ali diante das minhas expectativas que seria um bom negócio. Eu peguei a loja em janeiro, abri, investi, coloquei o negócio, foi um negócio maravilhoso para mim. Quando foi em março, veio a Covid.
teve que fechar tudo. Teve uma chuva ali, janeiro, fevereiro e março, que acabaram com as plantações, não chegava o material. Eu tinha uma expectativa, só que essa expectativa estava relacionada aos dados, às probabilidades e um bom andamento do negócio, para que ela concretizasse aquilo que eu estava esperando. A fé não depende de nada e nem de ninguém. Quando Deus estende a mão sobre a sua vida, Ele não depende de ninguém. É por isso que eu quis ensinar isso aqui, para você entender o seguinte: só o fato de você estar aqui não quer dizer que você tenha fé. Só o atrito, a convivência, o relacionamento, a aproximação e a convivência com o Senhor é que vai produzir a fé na sua vida. Pode até haver uma expectativa em relação a você, mas é só a sua convivência com o Senhor, com a palavra de Deus, é que vai provocar essa fé no seu coração. Vem comigo. Nós, na verdade, temos uma necessidade enorme de dizer isso para as pessoas. Igual eu fiz aqui no início da mensagem, eu fiz aqui uma pergunta e automaticamente todo mundo levantou a mão. Quem sou eu para daqui falar, você tem, você não tem, você tem, você não tem, você tem, você não tem, você tem, você não tem. O negócio não é eu falar que eu tenho, o negócio é eu usar quando eu precisar. É eu ficar firme quando eu precisar. O negócio é eu ficar no Senhor quando eu precisar de usar a minha fé. Ao longo da nossa vida no Senhor, nós estamos fadados se eu pegar o exemplo do irmão que ele saiu com os amigos, para todo mundo ele estava talvez na mesma condição financeira. Ele foi e até usufruiu da ideia de que ele tinha, até que chegou a hora de pagar. Sabe o que ele fez? Ele parecia que tinha, para todo mundo que estava envolvido naquela situação, ele tinha mostrado que tinha, ele usufruiu da ideia de que tinha, só que na hora de pagar, ele tentou usar do dinheiro de uma outra pessoa. É o que acontece com algumas pessoas que dizem que têm, que estão firmes, que estão no Senhor, mas quando precisam de usar, querem usar a fé de uma outra pessoa. Eles vêm no pastor e falam, pastor, eu quero desistir, tem como o senhor orar para mim? Não que os pastores não podem orar, não que os pastores não podem interceder, não que o seu líder não possa te acompanhar na sua situação. O que não pode é você querer usar a fé da outra pessoa, sendo que a palavra, aquela que proporciona a fé, está diante de você todos os dias. Mas não é suficiente de você só estar aqui perto dela. Eu vou inclusive deixar isso aqui pertinho do outro para ver se até o final isso aqui dá fogo, sem eu encostar um no outro. Pode ser que eu esteja errado. O simples fato de você estar aqui não diz e não é suficiente para que haja e para que provoque uma fé dentro do seu coração. A Bíblia diz que só a palavra de Deus pode proporcionar uma fé no seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é algo provocável. A fé é provocada por indução. Obrigado, pastor. Amém. Essa não é a minha, viu, irmão? Mas vamos lá.
A fé, ela é provocada, e eu quero que você preste atenção nessa informação. A fé, ela é provocada por indução, ok? Tudo que for provocado, que não seja a palavra, não é fé, é expectativa, ok? Alguém pode dizer para você assim, irmão, se você sair do seu lugar agora, e trouxer aqui no gasofilaço R$500, daqui 30 dias, você vai conquistar alguma coisa. Não estava no seu coração o desejo de trazer os R$500. Você criou uma expectativa. Pode ser que o que o irmão falou não seja o que Deus estava falando. E aquilo pode não acontecer. Agora, se no seu coração está o desejo de dar 10 mil que seja, mas surgiu de você, teve a iniciativa de você e você fez, é diferente. Agora, essa pessoa provocou no seu coração uma expectativa que pode não ter a confirmação do Senhor. Isso pode não acontecer, porque não foi gerada pela palavra. A fé, ela é provocada por indução, mas essa indução precisa de ser pela palavra de Deus. Na nossa vida, na nossa caminhada, quando nós falamos de fé, fé é um adjetivo muito comum na vida de quem está no Senhor. Porque é natural que a gente ouça a palavra, é natural que você receba as informações. Essas informações vão te dar respaldo para viver a sua vida, para encarar as dificuldades. Para todos nós que falamos sobre isso ao longo desse mês, é desafiador você dizer aqui sobre fé, é desafiador você chegar aqui e falar, irmão, você precisa confiar, você precisa permanecer, você precisa de manter ali o seu nível de intimidade com o Senhor, mesmo diante das situações difíceis que você está vivendo. É desafiador para a gente aqui falar isso, se a gente não estiver vivendo. E eu estou dizendo uma coisa para você, irmão, eu estou ministrando essa mensagem diante de uma situação extrema da minha vida, aonde eu estou precisando de pôr a minha fé em ação, e Deus, Ele nunca tem me abandonado. É como se fosse uma obrigação da nossa parte. É como se fosse uma obrigação de cada um de nós. Se alguém chegar para mim, seria vergonhoso eu dizer assim, eu não tenho fé, eu não acredito. Mas não a fé, se ela não for provocada pela palavra. Você pode permanecer na igreja durante 10 anos, se não houver atrito, não haverá fé. Pode existir uma expectativa, mas nunca haverá fé. Porque falar sobre fé, às vezes, é um pouco confuso. Nós vamos ver ali algumas cenas ali no Evangelho de pessoas que se aproximaram do Senhor, buscando ali uma solução, mas pessoas que ultrapassaram o limite da normalidade. Chega um centurião que não é crente, que não estava no Senhor, e ele então vai, aproxima de Jesus, e ele conversa com ele, ele fala assim, olha, tem um servo meu. E eu fiquei pensando nesse texto, irmãos. Tem uma semana que eu estou pensando nesse texto, e eu estava tentando entender a mente daquele homem, que não estava na igreja, ele não era crente, mas ele aproxima de Jesus, e ele conversa com ele assim, olha, eu tenho um servo que está lá na minha casa, ele está moribundo, ele está à beira da morte. Aí Jesus, ele sentiu que aquele homem, ele não estava pedindo nada para ele estava pedindo algo para uma outra pessoa. No meio da conversa, Jesus falou assim, olha, você quer que eu vou lá? Se o senhor quiser, eu vou lá. Tem um texto de Lucas que fala que ele enviou algumas pessoas. Do texto de Marcos, o Marcos conta que Jesus encontra com ele. Então imagine que no meio do caminho, ele manda os caras falar com Jesus. Quando ele estava vindo, ele encontra com esse centurião. Aí ele fala assim, aí o centurião aborda Jesus. E eu quero que você preste atenção nisso, irmãos. Quando ele aproxima de Jesus, Jesus fala com ele assim, eu estou indo lá. Ele fala assim, não precisa de ir. Eu sou chefe
E eu dou ordem para um empregado meu, ele faz, eu não vou lá conferir, porque eu tenho certeza que ele fez. Eu dou ordem aqui, eu não vou lá conferir, porque eu tenho certeza que ele fez. Eu tenho certeza que se o Senhor mandar uma palavra, o Senhor não precisa de ir lá, porque eu tenho certeza que se o Senhor mandar uma palavra, ele vai ficar curado. Jesus então libera uma palavra e ele fala assim: olha, eu nunca vi uma fé dessa em Israel. É nessa dimensão que o Evangelho quer te levar. É não viver o pastor Márcio ministrou na sexta-feira e perfeito. É que você não precisa de viver diante daquilo que você está vendo. Que não é preciso, você não precisa de viver por vista, é por fé. Quando, para algumas pessoas, eles tiveram aquela ideia: eu vivo pela fé. Aí você vai ver o irmão, ele não gosta muito de trabalhar, ele quer mesmo ser induzido para uma outra coisa. Ele usa esse texto para tentar puxar alguma coisa para o lado dele. Não é isso. É que, na verdade, Deus ele quer levar a gente em um outro patamar. O Senhor, Ele quer levar a gente para um outro nível espiritual, aonde eu tenha a certeza que Deus, Ele está com as mãos levantadas sobre a minha vida e que Ele vai atuar em algum momento na minha vida. Deixa eu ganhar tempo aqui, que ainda tem uma outra engenhoca para falar ali. Eu acabei dando um spoilerzinho aqui na mocidade, que eu acabei ministrando, né? É a quarta mensagem sobre o mesmo tema. E eu falei, um dia desses aqui, que a fé, preste atenção, ela está diretamente ligada à capacidade que você tem de esperar aquilo que Deus te prometeu. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Davi, ele estava deliberando essas palavras, e se você pega o 39, você vai ver que ele estava vivendo uma situação muito difícil, que ele já tinha pedido ao Senhor, ele já tinha pedido a Deus, mas ele falou assim: eu espero em Deus. E tem um outro texto que diz assim: olha, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fé está diretamente ligado na sua capacidade de esperar preste atenção, a sua capacidade de esperar sem oscilar. Porque é assim que acontece. Vamos para a prática, tá? Eu gosto de mostrar isso no dia a dia, para talvez você encaixar na realidade. Quando eu quero alguma coisa da parte de Deus, eu intensifico a minha aproximação para tentar apressar a Deus a cumprir aquilo que eu preciso. Deu para entender ou não? Vou repetir. Quando eu quero alguma coisa, quero um emprego, quero uma motivação, quero um aumento de salário, quero uma namorada, se eu quero alguma coisa extraordinária da parte de Deus, eu intensifico, talvez, ali os meus métodos para tentar apressar Deus para cumprir aquilo que eu quero. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se isso não é algo comum na sua vida, esquece. Você nunca vai fazer Deus apressar em um propósito que Ele tem na sua vida. Nunca. O que acontece com essas pessoas? Elas intensificam, talvez, a sua presença na igreja, elas intensificam as suas orações, elas intensificam, talvez, ali o seu período de leitura, mas, na verdade, elas querem fazer Deus apressar o resultado daquilo que eu quero. Só que olha o que acontece. Fé, escute isso, eu quero que você guarde isso. Fé é a capacidade que você tem de esperar sem oscilar. Se isso não faz parte da sua prática, se chegou o tempo que você estava esperando e não aconteceu,
A sua motivação, que não foi baseada pela palavra, ela vem daqui de cima, aqui embaixo. Aquilo que você usou para intensificar, para tentar chamar a atenção de Deus, perdeu força. Porque isso não é do seu dia a dia. Isso não é do seu dia a dia. E agora, aquele que fez muito, agora não quer fazer nada, porque o Deus ainda não realizou. Isso não é fé, isso é expectativa. A fé é a capacidade que você tem de esperar em Deus, sem oscilar. É você que já ora muito, que já lê muito, que já intercede muito, que já vem na igreja muito, que você já está no Senhor muito, que você já presta culto no Senhor de uma forma linear. Você espera o tempo do Senhor e do início da petição até a realização do milagre. O seu empenho, ele é linear. Você ora muito sempre, você lê muito sempre, você está em comunhão sempre, você perdoa sempre, você está sempre de forma linear, esperando a resposta da parte de Deus. Então aprenda isso nessa noite. Para que você entenda se você tem ou não fé, você precisa de saber se a sua mente está preparada para esperar em Deus sem oscilar. Amém? Irmãos, deixa eu ir então para a parte final, senão eu vou falar demais. Me ajuda, Robert? Irmãos, vocês sabem que eu gosto de dar uma pincelada, né? Vamos pegar lá? Você ajuda ele aí, Marlon? Vou falar só mais um pouquinho para passar a palavra. Os meninos vão vir ali com uma outra engenhoca muito maluca agora. Essa ficou, vou te falar. Né? Mas eu vou tentar mostrar na prática um princípio básico. Porque às vezes, eu falei no início aqui, Dilon, é difícil saber se você tem ou não fé. E eu nunca vou saber até que você precisa de usar ela. Eu vou aqui mostrar para você um princípio básico para que você tenha fé. Se você não tiver inserido nisso aqui, irmão, tá difícil, viu? Vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui. Me ajuda aqui, tio. Dilon, se vazar, é porque não foi você que fez, entendeu? Que o Dilon pôr a mão no negócio desse aqui não vaza nunca. Mas eu tentei, Dilon. Irmãos, aqui, uma brincadeira, mas eu gosto de usar, porque até descontrai um pouquinho os irmãos, e é uma forma de eu também mostrar na prática como que as coisas acontecem. Ok? Tá bom. Tomara que não dê errado, né? Lá em casa deu certo. Esse circuito que eu fiz aqui, obrigado. Isso que é bom, irmão, você ter a sua ajudadora. Esse circuito representa você, amém? Você é esse circuito. Essa parte branca, pintei de branco aqui, mas já está descascando. Essa parte branca é você, é a sua parte na igreja. Essa parte marrom é a sua vida fora da igreja. Esse verdinho é a transição entre a sua vida na igreja e a sua vida fora da igreja. Vou falar que isso aqui, é a porta da igreja. Ok? Vou usar a Bíblia, só Bíblia, e mais nada, para provar isso aqui para você. O princípio básico, não vou falar que é o princípio, porque existem outros princípios que vão mostrar no seu dia a dia se você é ou não uma pessoa de fé. Aqui eu vou mostrar um dos princípios básicos para que você confirme, porque às vezes nem você sabe se você tem fé. Às vezes você criou ao longo da sua vida inteira uma expectativa, você está aqui, Cadê minha caixinha, meu Deus? Fósforo e a caixinha. Está aqui, Deixa elas longe aqui. Vai que até o final do culto isso aqui pega fogo, se eu encostar. Então, aqui é você, a parte branca é a sua vida na igreja,
A parte aqui é você fora da igreja. E aqui é a transição, que eu vou chamar que aqui é a porta da igreja. Tá bom? Beleza. Quem já ouviu falar que nós somos chamados de canal de bênção? Quem já viu falar disso? Nós somos canal de bênção. Então, nós somos a única parte comum que está aqui dentro e lá fora ao mesmo tempo. Nós somos a única parte comum de quem está aqui dentro e lá fora ao mesmo tempo. Então, existem pessoas que não vão vir aqui, que elas vão primeiro esperar você aprender, mudar, parar com as coisas erradas, mudar de vida, ficar em santidade, para que elas possam sentir que aqui no Senhor, de fato, existe mudança. Elas estão esperando em você uma mudança extraordinária, para que elas possam tomar uma decisão. Então elas estão aqui, fora do Senhor. Elas estão esperando receber algo, porque você é a única parte comum daquilo que recebe do Senhor com quem está lá fora. Então, esse circuito é você, essa parte é a sua parte na igreja, essa é a sua parte fora da igreja, sua escola, seu trabalho, sua família, enfim. E aonde você está, tem uma pessoa que está aguardando receber um pouquinho daquilo. Não sei. Acho que está me dando um toque aqui, mas sabendo. Então, um dos princípios básicos da fé é o seguinte: Jesus, ele é a fonte de água viva. Toda vez que você ouve uma palavra de Deus, toda vez que você participa de um culto, essa mensagem, você pode entrar aqui, irmão, do jeito que for, chateado, magoado. Se você veio para aqui hoje de manhã e estava com o coração endurecido, estava amargurado com alguém, irmão, se você ouviu uma mensagem de manhã, ela produziu no coração de todas as pessoas que estavam aqui de manhã. Nós ouvimos uma mensagem de perdão, que nós estamos extasiados. O pastor Lucélia falou, usou esse termo, extasiados. Então, essa mensagem, ela tem que provocar uma mudança. Essa mensagem, ela tem que provocar uma mudança. Então, toda vez que você ouve uma mensagem de Deus, ela provoca em você a vontade de mudar. Você pode vir para cá chorando, triste, mas se você prestar atenção na mensagem, independente de quem for ministrar, se você ficar ligado na informação que a Bíblia está te dando, ela vai produzir no seu coração a vontade de mudar. Aí você vem para cá, aí o pastor que está pregando no dia fala assim: irmão, você é mais do que vencedor. Você dá um glória a Deus. Irmão, você eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai falar assim: glória a Deus. Enquanto isso, tem gente do outro lado que não estava aqui, que só você que estava. Tem gente que está lá, que está doido para ouvir isso também, e ele está aqui, acontecendo nada até agora. Aí, você está aqui na igreja e o pastor fala assim: irmão, fica firme porque Deus vai te abençoar. E você dá um glória a Deus. Você começa até a esquecer dos problemas. Está com dívida, está com negócio, mas a palavra de Deus, ela vai pressionando os problemas e vai tirando eles. E vai gerando essa fé no nosso coração, dá vontade de mudar. Aí quando o pastor está pregando, se é o pastor Márcio, que é mais bravo, aí você fala assim: nossa, eu vou mudar hoje, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem mudar. Aí fala: você vai mudar, irmão, que Deus vai te abençoar. Só que aí, deixa eu acabar de completar aqui para me finalizar, senão eu não consigo acabar. Só que aí, você associa as mensagens que foram ministradas sobre a sua vida, as promessas, o que Deus quer fazer, o que Ele pode fazer, quando Ele pode fazer, e você associa com a vida real que você está vivendo.
talvez uma vida fora do Senhor. Você está aqui, está próximo, mas não tem atrito. Aí você começa a fazer uma comparação. Por que comigo não está acontecendo isso? Por que comigo não é assim? Aí você deve pensar assim, pastor, não saiu ali, que você deve estar fazendo mágica. Não, eu vou provar para você que aqui tem água. Só que o que acontece? Esse confronto de informação faz com que você perca aquilo que você já recebeu. E na transição, antes de sair da igreja, as informações que você já recebeu, elas se perdem antes de alcançar o objetivo principal, que é absorver de Deus, gerar fé e alcançar quem está cá fora. Se você... Deixa eu tampar o circuito novo aqui, que eu tenho que fazer uma outra coisa. Se você tem absorvido de Deus e a fé não foi suficiente para que você leve esse evangelho, essa mudança de vida, para fora da igreja, eu vou falar que aqui cabe muito bem, evangelista Marlon, o crente pantufa. Quem já ouviu falar desse crente pantufa? Não? Ninguém? Quem é o crente pantufa? É aquele que em casa ela é bonita, confortável e chique. Na rua ela é feia, horrorosa e manoteira. O evangelho só serve para você aqui dentro. Lá fora, ele não serve. Se você não tem a capacidade de absorver, gerar fé e levar essa informação para lá, é porque você talvez seja um crente pantufa. Dentro de casa é bonito, é confortável e ainda é chique. Lá fora é feio, qual que é a outra expressão? Horrorosa, inadequada e manoteira. O evangelho só serve para você aqui dentro, porque aquele é bonito. Lá fora, se essa palavra, se essa mensagem, se essa informação está ficando restrita somente até aqui, e ela não está chegando aqui, tem alguma coisa errada no circuito. Onde meu? Irmão, é umas engenhocas loucona assim, mas é só para você entender. Porque isso aqui acontece todos os dias na nossa vida. Deixa eu encher mais um pouquinho. Vou só um pouquinho. Beleza. Vou só encher aqui de novo, um pouquinho. Mas ele não pode sair ali, não. Aí tá bom. Recebeu a palavra do Senhor. Só que, pastor, eu estou na igreja, mas eu não consigo mudar. Eu tenho aqueles pecados que eu não consigo largar ele de jeito nenhum. Eu sou até uma pessoa de Deus, mas eu não consigo largar. Você não recebe só coisa do Senhor. Você também recebe aquilo. Está tampado já? Ah, tá. Tá não, tá fechado. Você recebe também aquilo que não é do Senhor. Aí você é uma pessoa até bem intencionada e fala assim, olha, eu quero mostrar que eu sou de Deus. Mas se você não tem, se a palavra não teve poder para transformar a sua vida, para você anular o pecado, você pode até querer. Só que a sua informação, ela não vai coincidir com aquilo que foi te dado. Você vai viver a vida toda tentando trazer as pessoas para a igreja, mas quando elas compararem aquilo que você está falando com aquilo que você vive, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Agora vamos lá. Vamos voltar para lá, só para me finalizar. Sabe o que é o princípio básico? O princípio básico. Ó, o microfone aqui. Isso aqui é só para vocês rirem um pouquinho, está muito tenso.
só para finalizar, o princípio básico da fé, um dos princípios básicos da fé, é a capacidade que você tem de levar lá para fora. Ai, 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 ai. Eu falei que eu não ia fazer, eu ia errar. É a capacidade que você tem de levar para lá aquilo que você recebeu aqui. No início, preste atenção, que no início, essa água vem tirando toda a sujeira, olha para você ver. Vai chegar uma hora que você vai dar lá para fora aquilo que você está recebendo aqui dentro. Se você ainda não teve a capacidade de entregar lá fora aquilo que você recebeu aqui dentro, é muito provável que o que você tem absorvido daqui de dentro foi simplesmente uma expectativa. E nunca você teve fé. Porque nem você está acreditando naquilo que nós estamos contando para você. Amém, irmãos? Então aplauda ao Senhor. E para minha surpresa, o fósforo está apagado. Só para você entender que o simples fato de você estar aqui, se não houver atrito, não há fé. Pode ter expectativa, mas fé não tem. A Bíblia diz, para concluir, eu quero voltar a palavra ao pastor. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode provocar essa fé no seu coração. Qualquer outra coisa que tenha te motivado a estar aqui, isso pode ter gerado uma expectativa. Em algum momento, você vai precisar usar a fé de alguém.